Pessoal, o conteúdo de hoje é sobre a derivação das palavras. Você já ouviu falar sobre isso? Você pode pausar esse vídeo e escrever a sua hipótese em um caderno. O que é que você acha que vai estudar a partir desse nome, derivação de palavras? Faça isso. Acredito que você já colocou a sua hipótese e ao final do vídeo você vai perceber e verificar se a sua hipótese foi comprovada, beleza? Vamos lá, derivação de palavras. É importante você saber que na língua portuguesa existem várias palavras que derivam de outra. Como assim, professora? A palavra amor. Que outras palavras eu posso utilizar para falar sobre o amor? Para utilizar o mesmo sentido da palavra amor. Por exemplo, se eu falo Alice é muito amorosa. A palavra amorosa, ela derivou de outra palavra. Essa palavra derivou pode ser substituída por ela veio de outra palavra. Na sala de aula, geralmente eu falo assim, né? Tal palavra veio de onde? Veio de qual palavra? Então, a derivação vai ser isso. São palavras que são originadas a partir de uma palavra base, uma palavra primitiva. É assim que chamamos. E aí, na língua portuguesa, nós fazemos esse encaixe para determinados contextos, né? Tem contextos, tem situações que eu não vou conseguir usar a palavra primitiva. Nesse mesmo exemplo da palavra amor, quando eu digo que Alice é amorosa, eu tive que alterar a palavra amor para fazer sentido. Imagina que eu fale, Alice é amor. Não fica um pouco estranho? Não soa estranho? Então, eu precisei alterar a palavra amor, eu precisei colocar o oso para ficar amoroso e assim fazer sentido. Hoje vocês vão perceber algumas características da derivação das palavras, certo? No primeiro ponto, diz o seguinte: no português, os principais processos para formar palavras novas são por derivação. E o que é derivação? É a formação de palavras a partir da anexação de prefixos e sufixos à palavra primitiva. Como assim, professora? Eu não entendi nada. Calma. E o que são palavras primitivas? Palavras primitivas são palavras que servem como base para a formação de outra. Lembra da palavra amor? A palavra amor seria uma palavra primitiva, porque a partir dela eu formei outra palavra que foi Alice amorosa. A palavra amorosa foi a partir de uma palavra que já existia. Foi derivada da palavra amor. Nessa tabela, nós temos 3 colunas bem importantes. Vou começar por essa coluna aqui do meio. Nós temos aqui o tópico chamado primitivo. Nessa coluna, tem 3 palavras que a partir delas eu posso formar outras. A palavra próprio. Se eu quero dizer o oposto de próprio, eu quero falar que a roupa de Maria não é próprio para aquele ambiente. Eu posso trocar essa palavra próprio por outra palavra. Que palavra é essa? Que palavra vai significar que a roupa de Maria não é própria? A palavra é impróprio. No caso do exemplo, imprópria. A roupa de Maria é imprópria para esse ambiente. Eu tinha que ter uma palavra base para poder utilizar a palavra impróprio. Outro exemplo é a palavra leal. Se eu digo que agir com lealdade é legal, eu não poderia utilizar a palavra leal em sua forma primitiva para esse exemplo, porque ia ficar estranho. Imagine se eu digo, agir com leal é legal. Não ficaria estranho, não ficaria um pouco sem sentido. E aí, para que essa palavra faça sentido na minha frase, eu alterei a sua formação, a sua escrita, a sua pronúncia para a palavra lealdade. Quando eu faço essa alteração no final da palavra primitiva, eu vou dizer que eu alterei o sufixo. Derivação por sufixo. É quando eu formo outra palavra alterando o final da palavra. Se derivação por sufixo é o final,
Derivação por prefixo é o... Tenho certeza que vocês disseram que é o início da palavra. Se eu mudo a palavra, alterando o seu início, acrescentando algo no seu início, é porque eu mudei a palavra, mudei o prefixo da palavra. Aconteceu uma derivação por prefixo, quando eu altero o início da palavra para formar uma nova. O terceiro exemplo é a palavra preguiça. Eu posso alterar, derivar essa palavra para preguiçoso. E aí vai fazer mais sentido a palavra preguiçoso em algumas frases, em algumas situações. O importante é você entender que algumas palavras, elas são derivadas. Elas veio de outras, ela veio de uma palavra primitiva. E o legal disso poder acontecer na língua portuguesa é porque nós adequamos as palavras de acordo com o que a gente quer falar. Às vezes, as palavras, as frases na língua inglesa, quando nós vamos traduzir para o português, a gente fica um pouco assim, né? Nada a ver, não faz sentido. Acredito que vocês sabem do que eu estou falando. Porque na língua inglesa, eles usam a mesma palavra para vários contextos, né? E aí lá eles entendem isso perfeitamente. Como no Brasil utilizamos várias palavras para vários contextos, nós estranhamos um pouco isso, né? Aqui no final, vai explicar um pouco sobre os sufixos e prefixos. Diz o seguinte: os sufixos e prefixos servem para mudar o sentido da palavra. No caso de próprio, o prefixo ele mudou o sentido? Sim, impróprio é o oposto de próprio. Leal, quando eu mudei para lealdade, mudou o sentido? Não. Mudei a palavra para ficar melhor na minha frase, mas o sentido permaneceu. A palavra preguiça, quando eu utilizo a derivação por sufixo para a palavra preguiçoso, mudou o sentido? Não. Como vocês podem ver, alguns casos vai mudar o sentido e outros não.